Olá, amigos. Meu nome é Camila e estou aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria para mais uma reflexão. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito do necessário e o supérfluo. Considera-se necessário todas as coisas úteis que o homem precisa para viver. Por exemplo, a água, alimento, as roupas, etc. O supérfluo é tudo aquilo que é desnecessário ou que compramos em excesso, por exemplo, joias, maquiagens, enfeites para casa, entre outros. Muitos dos males desse mundo estão relacionados diretamente às necessidades artificiais que criamos. Aquele que soubesse limitar os seus desejos se livraria de muitos desenganos nessa vida. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo, os bens que ela lhe dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, o supérfluo de um suprirá momentaneamente a insuficiência do outro e cada um terá o necessário. A excessiva preocupação pelas coisas materiais é responsável por grande parte do desassossego em que vivemos. Sustentamos uma luta ansiosa diariamente, não só para conseguirmos o necessário, como também o supérfluo, possuídos do injustificável receio de que as coisas nos faltem. Isto é um erro, pois a providência divina ampara o universo. Portanto, providenciará que tenhamos o que prover nossas necessidades, na medida justa de nosso merecimento. Sabendo disso, Jesus nos ensina que devemos preocupar-nos menos com as coisas materiais e mais com as coisas do espírito. Jesus disse: olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Deus nunca deixa ao abandono os que nele confiam. Por outro lado, quer que trabalhemos. Deus criou o homem sem vestes, sem abrigo, mas deu-lhes inteligência para fabricá-los. Se nem sempre acode com o auxílio material, inspira-nos ideias para encontrar meios de sair da dificuldade. Assim como a providência divina não abandona nem os mais pequeninos e humildes seres viventes, cuidando sem cessar do que eles tenham mantimento, assim como também não nos deixará faltar o que seja realmente necessário para a manutenção de nossa vida e para o progresso do nosso espírito. Quando o homem se aproxima do Evangelho, são muitas as perguntas que passa a se fazer. Por vezes, a consciência lhe diz que deve tomar certas atitudes e abrir mão de outras. Em certos momentos, a mensagem parece estabelecer conflito entre a realidade que vive. Tal se dá, por exemplo, no que diz respeito ao que seja necessário ou supérfluo. Qual será o ponto exato que termina um e começa outro? Viajar será supérfluo? Possuir vários calçados e roupas será errado? Permitir-se o lazer e gastar algum dinheiro com ele será supérfluo? Lembremos-nos de Madre Teresa de Calcutá. Ao ser convidada a receber o Prêmio Nobel que fez jus, ela pediu permissão para dispensar o banquete, pois preferia a importância que seria gasta com ele lhe fosse dada para seus pobres. Afirmou então que 2 colheres de arroz eram suficientes para sua alimentação,
Para vestir-se, 2 saris, que era o que tinha. Para sua mente estava sempre bem claro o que lhe era necessário e o que considerava supérfluo. Convenhamos, entretanto, que necessitamos nos apresentar de acordo com as funções e a profissão que nós exercemos. Dependendo da profissão, não será supérfluo manter um guarda-roupa razoável, que nos permitirá comparecer aos locais com a vestimenta adequada se isso for necessário. Supérflua será a ostentação vaidosa de trajes e grifes. Alimentar-nos é necessário, e cada um de nós tem sua cota estabelecida pelo próprio organismo. Ele nos diz o limite do necessário. Quando desvirtuamos as nossas necessidades alimentares, permitimos-nos a gula, criamos necessidades artificiais e caímos no supérfluo. Talvez uma boa medida do necessário e do supérfluo possa ser dada pelo nosso guarda-roupa. Quando as roupas forem tantas que o armário já não consiga guardar, quando ao abrirmos as suas portas caem várias peças, pois não há mais espaço para as ajeitar, eis o supérfluo. Quando o mofo e as traças se apoderam dos nossos guardados, então dizendo que há supérfluos, pois se a necessidade ditasse o uso, calçados, bolsas, roupas não permaneceriam o tempo suficiente em gavetas e armários para servirem de alimento a traças e sofrerem a ação continuada da umidade. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. Desenvolvamos em nós o senso moral e o sentimento de caridade que nos permitem o acerto, repartindo o que sobra com quem tem pouco ou nada tem. Quando mergulhamos no corpo físico para a bênção da reencarnação, em função de nossa necessidade evolutiva, as potencialidades espirituais ficam amarrodadas e, consequentemente, quase sempre as sugestões para os alvitres mundanos e rasteiros têm logrado conquista de nossa preferência. Em virtude de nossa herança na área dos equívocos, passando nossas cogitações a privilegiar os ouréis que perecem e, ao mesmo tempo, negligenciar o que permanece, isto é, os tesouros dos céus que podem amedalhar desde já as virtudes e os conhecimentos. Tendo Deus outorgado ao homem o direito de viver, direito este reconhecido até pelas falíveis leis humanas, toda criatura, consequentemente, deve ter o mínimo necessário para viver com dignidade, estabelecendo de forma nítida e comedida a fronteira entre o necessário e o supérfluo, jamais exorbitando em exageros pela força intuitiva do egoísmo e das ambições esvairadas. Afirma o mestre leonês: o progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho, mas como são livres, trabalham no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por consequente, a própria felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, entorpecem-se outros, quais poltrões, nas fileiras inferiores. São eles, pois, os próprios autores da sua situação, que pode ser feliz ou desgraçada, conforme essa frase do Cristo: a cada um segundo suas obras. Joana de Ângeles aduz: o homem tem necessidades reais e imaginárias. As primeiras são pertinentes ao progresso de sua evolução. As outras são criadas pela sua mente em artifícios para o gozo e o prazer. Lembremos-nos do ensinamento do nosso Mestre Jesus, que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. O nosso
primeiro e principal dever é lutar por conseguir os bens imperecíveis da alma, os bens espirituais: amor, paciência, fé, tolerância, perdão, entre outros. Realizando assim o reino de Deus em nossos corações. Essa é a finalidade de nossa existência. Quanto às coisas materiais, podemos estar tranquilos, pois a providência divina fará com que ela nos cheguem às mãos conforme a nossa necessidade real. Eu agradeço a todos que ouviram essa reflexão até o final e convido-os a ouvir novamente a próxima reflexão na semana seguinte. Muito obrigada e até a próxima.